Olá, amigos do Grupo Espírita Batuíra e da TV Batuíra, Portugal. É uma alegria a gente poder estar novamente fazendo mais um estudinho. E, como sempre, nós convidamos a nos acompanharem a prece de abertura. Pai amado, Divino Sol de nossas vidas, mais uma vez nos reunimos em Teu nome, para Te agradecer por tudo que nos dás e para procurarmos a qualificação interna de nos tornarmos melhores, para melhor viver contigo e realmente te agradecer. Ensina-nos a simplicidade, a calma, a bondade e o amor em todos os ângulos de nosso caminho, de nosso verbo, de nosso olhar. Obrigado a esses queridos amigos espirituais que assessoram estas atividades. E que possamos, Senhor, permanecermos contigo no coração. Muito obrigado, que assim seja. Nós vamos tentar então falar um pouquinho esse tema, conhece-te a ti mesmo, que Sócrates encontrou essa inscrição no templo de Delfos e ele percebeu que a vida dele mudaria a partir daquele momento e mudou realmente. Se conhece esse processo como nós somos, e nós vamos agora tentar olhar um pouquinho para dentro de nós, e a psicologia já colocava que nós temos uma zona consciente e uma zona inconsciente, como se fosse o iceberg, né? Uma parte que está fora da água e uma parte que está embaixo d'água que nós não enxergamos. Nosso querido psiquiatra, Dr. Jorge André dos Santos, que escreveu inúmeras obras maravilhosas, dava essa visão espírita desse processo. Nós temos uma zona consciente. O que é uma zona consciente? Tudo que perguntarem para mim, né? Como é teu nome, como é o nome do teu pai, como é o nome da tua mãe, onde é que tu estudou, tudo que eu sei, que eu posso falar, é consciente. Então essa é a minha zona consciente, é bem simples, né? Agora eu tenho uma zona inconsciente, que a gente está colocando presente, porque de agora, desta vida. O que seria isso? Então, por exemplo, está me dizendo assim, como é que é o teu nome, como é o nome da tua mãe, como é o nome do teu pai, tudo eu sei. Aí tu te lembra quando tu tinha 1 ano de idade que tu foi mordido por um cachorro? Eu vou dizer assim, não me lembro. Mas só que daí eu tenho medo de cachorro. Vejo o cachorro e diz, cachorro, tu lá e eu aqui. Né? Ou seja, eu não me lembro do fato, mas aquilo atua na minha maneira de ser, age no meu comportamento. Eu só estou dando um exemplo. Eu, por exemplo, adoro cachorro. Tem um pastor alemão que está sempre me lambendo aqui. Né? Mas só dando um exemplo, assim. Então, quantas coisas ocorreram na nossa infância, nesta vida, que nós não nos lembramos. Uma briga entre os pais, né, que nos marcou e nós não lembramos. Um vizinho, um parente que tenha sofrido algum acidente grave, algum desastre, alguma coisa, e aquilo gerou em nós determinados medo de avião, medo de carro, medo de alguma coisa, e nós não temos a memória do fato. Então, muito interessante. Assim como coisas boas, impulsos que nós temos para crescer, para ler, são memórias que a gente não se lembra quando que aquilo surgiu, mas que estão ali dentro de nós, vivendo dentro de nós. E assim como nós temos memórias da nossa infância, nós vamos ter memórias de vidas passadas, arquivos de vidas passadas
e nós também não nos lembramos, mas que atuam na nossa maneira de ser. E aí imagina a riqueza de elementos que devem ter aí, tanto elementos que nos impulsionam a crescer, coisas boas que nos aconteceram e que hoje nos estimulam a seguir adiante, assim como coisas difíceis que aconteceram e que hoje nos travam, nos dão fobias e processos assim. Mas eu sou um espírito puro. Eu sou um espírito criado por Deus, aprendendo com todas essas experiências. O Jung, o grande psiquiatra, gostava de dar um esquema assim, como se nós fôssemos uma gigantesca esfera e nós instalássemos um ovinho, tipo ovinho frito, assim, em cima dessa esfera. Esse ovinho ali, a gema, seria o meu ego. Mas eu sou algo muito maior que isso. O ego, o que seria? O Rogério, o Pedro, a Maria, o Antônio, né? Isso é o ego, é o nomezinho que eu estou usando nessa vida. Mas eu sou um espírito eterno, eu sou um self, ou como diz Emmanuel, um eu maior, muito maior do que só essa estrutura dessa vidazinha aqui. Então vamos falar um pouquinho nesse ego aí, nesse ovinho. Esse ovinho ele vai ser, didaticamente, né? Nós vamos chamar essa geminha aqui de ego e a clara em volta de persona. Se nós fizermos isso esquemático, aqui nós vamos ter o miolo, o ego, e em volta a persona. E o que é a persona? A persona vem do teatro grego, as máscaras. Eles na Grécia, nos teatros, eles não faziam expressões como os nossos artistas fazem. Eles trocavam de máscara. Então, uma máscara alegre, não precisava estar alegre, uma máscara triste, quando precisava estar triste. E o que é interessante é que, vejam só, todos nós somos formados por um ego e por máscaras. Ou seja, todos nós usamos máscaras. Isso, às vezes, a gente, quando aprende isso pela primeira vez, a gente acha até meio ofensivo. Ai, dizer que eu uso máscaras, né? Eu estou o tempo todo trocando de máscaras. Isso parece meio ofensivo, mas é um processo natural. Isso é um processo da nossa construção e da nossa capacidade de convivência. Tem vezes que nós estamos tristes, mas nós vamos encontrar pessoas que nós amamos, nós vamos na casa espírita, nós não queremos levar aquela tristeza. Então nós mostramos uma fisionomia de alegria que quem nos conhece mesmo vai dizer assim, tu está um pouco triste, mas quem não nos conhece, nós não estamos carregando aquela tristeza ou aquela mágoa que nós estamos tentando trabalhar dentro de nós. Isso é um processo normal e saudável que todos nós temos. E isso vai também se definir de acordo com a situação que nós nos encontramos. No lar, nós usamos determinada máscara, vamos dizer assim, determinada persona, determinada postura dentro do lar. Então, quando a gente está no lar, a gente está rindo, está brincando, né? Por exemplo, eu tenho meus netos, quando eu visito meus netos, eu pego eles no colo e beijo, dou beijinho, pego nas bochechas. Agora imagina se eu estou saindo e digo assim para os meus netos, meus amores, vou ter que ir, tchau, tchau, enche eles de beijo, saio, pego um ônibus, chego para o motorista, que coisa boa eu estar no teu ônibus. Ele vai dizer na hora, você pode descer. Né? Porque a postura que eu tenho, a máscara, a postura que eu tenho com os meus netos, com as minhas filhas, são diferentes da postura que eu vou ter na rua. É diferente da postura que eu tenho com os meus amigos no ônibus, eu vou estar mais sério, né? Faço um cumprimento, um sorriso medido. Com os amigos eu relaxo um pouco mais. No trabalho, vai depender do meu trabalho, talvez tenha que ter muita sobriedade, dependendo do trabalho, ou é um trabalho mais relaxado. Na casa espírita, no local religioso, eu gosto de brincar, porque às vezes a gente está assim, né? Sério, aí entra na casa espírita e oi, tudo bom? Faz aquela cara de bonzinho, assim, sem querer, né? Mas é porque a gente já está num ambiente fraterno, a gente está num ambiente de amor, a gente até relaxa naquele ambiente de amor. E então, em cada local, a gente está usando uma estrutura fisionômica que age, que é essa persona que age com o mundo. E o que nós precisamos perceber nisso? Isso é patológico, isso é doente? Não. Isso é normal e saudável. A gente precisa realmente conviver e fazer esse processo. O que é patológico? O que não seria legal? Quando essas máscaras são muito diferentes uma da outra. Então eu estou lá em casa, tá, então tá, o pai vai lá no armazém comprar pão, aí chega no armazém, me dá um pão, esse pão é novo, né?
mas eu acabava de estar rindo, brincando. Por que eu vou fazer uma cara séria lá no bar? Por que eu vou fazer uma cara de triste com os amigos? Ah, porque não sei o quê, não sei o quê. Então é interessante isso. Se eu estou rindo no lar, eu vou rir também no armazém, eu vou rir no ônibus, eu vou sorrir, eu vou tentar o máximo possível. O ideal é o quê? O máximo possível que as minhas personas, que as minhas máscaras venham a ser mais iguais possível. A gente sempre vai ter que ter uma postura aqui ou ali diferenciada, mas o mais harmônica ou o mais coerente possível. Isso são as nossas máscaras. Mas nós vamos ter o ego, né? E o que é o ego? O que principalmente molda o meu ego? Isso é de uma outra palestra até, mas eu coloquei aqui. Essa foto eu acho ótima, né? Os exemplos que nós recebemos, né? Mais do que as palavras que os nossos pais nos passam, o exemplo é o que nos molda. Então, o meu ego, a maneira, o Rogério, é fortemente a estrutura do que meus pais me passaram, que meus irmãos me passaram, os meus amigos me passaram, aquele herói, né? Seja o herói da infância, o herói posterior, me passou e moldou o ídolo cristão, que hoje em dia acho que todos nós normalmente temos, né? Uma paixão por um Francisco de Assis, por um Paulo de Tarso, por um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier, um Batuíra, que moldam a maneira como eu sei, a gente às vezes para assim, como será que agiria ele nesse momento? Então são essas estruturas também vão moldar a minha maneira de ser, esse pedacinho de cada um vai moldando a minha maneira de ser. O que seria patológico? Quando eu deixo que uma dessas fatias tome conta de mim. Então eu tinha lá vamos supor um exemplo, um pai nervoso, e aí eu sou nervoso porque meu pai era nervoso, eu sou nervoso. Não, aí eu tenho que começar a dizer, não, paizinho nervoso, né? Calma, não, né? Não vou estimular isso em mim. Ele era nervoso, mas era empreendedor, então eu vou estimular a parte empreendedor e não a parte nervosa. E assim a gente vai trabalhando esses conteúdos que nós trazemos dentro de nós. Né? Quando eu vejo, eu estou igual ao meu avô. Quando eu vejo, eu estou igual à minha mãe. E a gente tem que pensar assim, e é legal essa postura igual à minha mãe? Ah, essa é legal. Então, que bom, você é igual à minha mãe. E essa, não, essa parte da minha mãe eu não gostava muito. Então, vou tentar frear um pouco isso em mim, trabalhar. Não, isso não era legal em mim, não era legal nela, não é legal em mim. E nós vamos construindo esse processo de uma maneira harmônica, um ego harmônico. Coerentes na maneira como nós agimos no mundo e harmônico na maneira como nós agimos conosco mesmo. E aqui nós falamos, então, que ego está ligado à alma. Por que nós falamos assim? Porque essa questão, nós vamos, em outras ocasiões, nos referir bastante a ela, a questão 134 do Livro dos Espíritos. O que é a alma? Porque os espíritos estão falando sobre, né, que há três coisas no universo, Deus, espírito e matéria, que era a trindade do universo. E aí Kardec pergunta, mas e a alma? O que é a alma, então? Por que às vezes se fala alma? E os espíritos respondem essa resposta profundíssima para a sociologia, psicologia, psiquiatria. Alma é o espírito encarnado. Então, veja só, eu sou um espírito, né? Tive várias encarnações. Aí eu encarno com uma alma. Eu agora estou Rogerinho. Né? Rogerinho, e nasci lá na América do Sul, nasci no Brasil, mas momentaneamente, ou na minha vida passada, por exemplo, eu tinha um outro nome, era um sacerdote católico na França. Quem me conhece de antes de eu encarnar me conhece por esse sacerdote. Quem está me conhecendo aqui me olha como, mas eu não sou o Rogério. Eu estou o Rogério. E todos nós não somos encarnados. Nós estamos vivenciando esse processo. Né? E que tipo de alma? Nós vamos adiante trabalhar, esse estudo é muito bonito, mas nós queremos pegar só um aspecto, que é a questão, por exemplo, que nós fazemos confusão, da inteligência. Eu encarnei com uma alma inteligente, vamos dizer assim. Se sabe que a ciência passou a classificar, digamos assim, o coeficiente de inteligência com QI. E se faz os testes de QI
para saber o quanto aquela pessoa é inteligente. Desde criança, adultos, o quanto ela é inteligente. Só que depois, Howard Gardner, um psicólogo da Universidade de Harvard, descobriu que testes de QI só testam QI, que é um tipo de inteligência. Que é um tipo de inteligência. Mas nós temos múltiplas inteligências. E ele vai abordar isso, né? Nós temos, por exemplo, e aí é que é interessante, nós encarnamos com uma alma para desenvolver um tipo de inteligência. Por exemplo, a inteligência lógico-matemática. Obrigado. Então, abrange a capacidade de analisar problemas, operações matemáticas, questões científicas. Essa pode ser medida por QI. E é desenvolvida em matemáticos, engenheiros, cientistas. Então, eu posso vir nessa encarnação para ser um engenheiro, um matemático, enfim. Existe um outro tipo de inteligência chamada linguística, que um engenheiro, por exemplo, já tomaria uma surra, né? Que é caracterizada pela sensibilidade para a língua falada e escrita, que também pode ser medida por QI. E é predominante em oradores, escritores, poetas. Só essas duas que o QI mede. As outras todas não é medido por QI. E são inteligências que nós encarnamos para desenvolver. Por exemplo, a inteligência espacial, expressa pela capacidade de compreender o mundo visual de um modo minucioso. Então, eu posso ser lá um médico, né, e aí resolvo construir um armarinho, uma casinha de cachorro e tomo uma surra, né? Porque eu não construí em mim, eu não estou trabalhando nessa encarnação, a inteligência espacial, né? Que é desenvolvida em arquitetos, desenhistas, escultores, marceneiros, né? Nós, às vezes, nem enxergamos o processo. A gente vai num lugar belíssimo, assim, diz que lindo essas montanhas, né? Mas quem tem uma inteligência espacial pode dizer assim, mas eu posso cavar isso aqui e fazer isso, né? Como esse templo espetacular, Kailasa, na Índia, que eles cavaram na pedra. Imagina enxergar que aqui vai começar a ser uma cúpula, aqui vai ser um leão, aqui vai ser a percepção. Então, é um dom que cada um traz para desenvolver naquela vida. A inteligência musical é outra inteligência, que cada um desenvolve uma. Expressa-se através da habilidade de tocar, compor, apreciar padrões musicais, sendo mais forte músicos, compositores, dançarinos, né? Então, tu tem que ter aquele dom, aquela sensibilidade, aquela afinação, que naquela vida tu vai desenvolver essa beleza, essa grandeza, que é a música. A inteligência físico-sinestésica ou corporal traduz-se na capacidade de utilizar o corpo para dança, esportes. É desenvolvida por mímicos, dançarinos, esportistas, guarda-vidas, salva-vidas, né? Que tem que ter o dom de salvar pessoas, né? Então, são conquistas que nós vamos efetuando, em cada encarnação nós vamos desenvolvendo potenciais para uma planificação. Lindo esse processo, né? A inteligência intra, eu aqui botei um pouquinho maior porque ela vai ter outra parecida, intrapessoal, expressa na capacidade de se conhecer, estando mais desenvolvido em escritores, psicoterapeutas, conselheiros e empresários. Eu preciso me conhecer para poder compreender o outro e auxiliar o outro. E tem a interpessoal, que é a habilidade de entender as intenções e motivação dos outros, né? Desenvolvida em políticos, religiosos e professores. Veja que interessante. Então, eu tenho um dom, não adianta eu querer colocar um QI, né, para uma sensibilidade, para uma percepção, para uma gama gigantesca de inteligências, e nós viemos, cada um de nós nessa vida, com uma inteligência a ser desenvolvida. A naturalista, né, a sensibilidade de compreender, organizar fenômenos e padrões da natureza, característica em paisagistas, arquitetos, mateiros, né, ecologistas. Charles Darwin tinha muita essa inteligência. E, por fim, vejam só, isso em Harvard se estuda, né?
a inteligência espiritual, que é a capacidade de refletir sobre questões fundamentais da existência, aguçada em vários segmentos diferentes da sociedade. Então, olha que coisa bonita isso. Cada um de nós encarna com uma alma e com um processo para desenvolver, com uma riqueza para desenvolver, que Emmanuel nos chama de escritura individual. Cada um tem a sua escritura individual. Naquela passagem lá de Mateus, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. E Emmanuel diz, o desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Olha que lindo isso, né? E nós tiramos, então, 3 lições fantásticas desse processo das almas e da alma que nós estamos vivenciando. Primeiro, qual é o meu caminho individual? Qual é a minha escritura individual? Eu vim nessa vida para ser uma mãe amorosa, um exemplo, um esteio, ou aquele vô, aquela avó, que são esteio para a família inteira. A família inteira se espelha naquele vô, se espelha naquela avó, são uns nichos de amor, né? Para ser aquela pedra daquela casa espírita, para ser aquela criatura exemplo na comunidade, nos vizinhos, nos amigos, no trabalho. Cada um de nós vem com um caminho individual, que é crescer e fazer crescer na área. A gente brinca assim, florindo no jardim que Deus nos plantou. Então, esse é um exercício que a gente faz, né? Não é assim, não tem nada a ver com ser engenheiro, ser arquiteto, ser músico. Não, qual é o meu caminho, né? O meu caminho aí sim é trabalhar na música, é gerar aqui, é gerar ali. Cada um de nós tem um caminho individual. Essa é a primeira lição. A segunda, que eu acho lindo isso aqui do Paulo, desperta o dom de Deus que há em ti. Olha que lindo isso, né? Cada um de nós encarna com um dom de Deus. São os talentos que Jesus nos fala naquela parábola. Nós recebemos determinados talentos para multiplicarmos. Que a gente possa despertar esse dom de Deus que todos nós trazemos. A segunda lição é não desejar que o outro seja mais do que pode ser. Nunca. Por mais que a gente tenha aquele impulso de querer que o filho seja isso, o esposo seja aquilo, a esposa, o amigo, cada um tem o seu caminho individual, a sua escritura individual, o seu caminho pessoal. E aí nós entramos naturalmente para o terceiro passo, que é deixar que cada um desabroche o seu caminho pessoal. Isso é fundamental para nós e para os que nos cercam. A pessoa não tem que ser igual a mim, fazer o que eu faço. Isso é muito importante nos relacionamentos, tanto de esposo e esposa, como principalmente pais e filhos. Cada um é um espírito, uma individualidade, desabrochando coisas que nós nem imaginamos e rumando para o processo que o Pai preparou para cada um. E se nós falamos que ego é alma, quem que eu sou, então? Porque a gente falou que a persona são as máscaras que eu uso, a postura que eu uso em cada situação. Então, não sou eu, são a postura que eu uso. O ego é a influência que eu recebi de pais, de irmãos, de amigos. Então, não sou eu. São pedacinhos que eu juntei de cada um. O que é isso, então? Isso se chama de persona, a minha personalidade. Mas eu não sou a minha personalidade, eu estou essa personalidade. Tinha um psicólogo, Carl Roger, que na minha juventude eu andava sempre com os livros dele embaixo do braço, uma grande paixão, é uma criatura maravilhosa, era, né? E ele dizia, não sou o que sou o que estou.
e melhorarei. Então nós não somos, nós estamos e melhoraremos permanentemente, no infinito. Então eu estou com essa personalidade para aprender e crescer nessa vida, mas eu sou uma individualidade, um espírito eterno, construindo os meus potenciais, esse eu maior de Emmanuel. E é esse eu que deve fazer as escolhas na minha vida. Quanto mais esse eu agir na minha vida e não o eguinho, mais a minha vida vai estar em harmonia com o cosmos, com o Pai. O estar atento, sabe? O estar atento, a gente está conversando com alguém e diz assim, tu está prestando atenção? Né? E a pessoa diz assim, sim, estou prestando atenção. Ou a gente está assistindo uma palestra e aí diz assim, tu tá prestando atenção na palestra? Sim, eu estou prestando atenção, ou seja, eu estou consciente do que está se passando aqui. A gente tem essa sensação, mas na verdade a gente nunca consegue estar plenamente atento e plenamente consciente. O nosso foco está constantemente oscilando. Esse é um processo natural a nós. Então, por exemplo, eu estou assistindo uma palestra, como agora a gente está assistindo, e lá atrás, por exemplo, eu falei em cachorro. E alguns de vocês que estavam assistindo já se lembram que vocês têm um cachorro, que é um cachorro sapeca, que às vezes o sapista decidiu, o cachorro pegou o sapato, e eu continuei fazendo a palestra aqui. Daqui a pouquinho vocês terminaram de pensar nisso e voltaram para a palestra. E nem notaram isso. A gente nota isso quando a gente está realmente assistindo uma palestra ao vivo, e aí o palestrante está falando, a gente está prestando atenção, daqui a pouquinho a gente, como se diz na gíria, a gente viaja, né? A gente vai para algum pensamento e todo mundo ri e a gente perdeu a piada. A gente volta assim, o que ele disse que eu não ouvi? Porque o nosso foco, constantemente, ele vai, entra, fica introspectivo, vai, presta atenção, aí faz as simulações, presta atenção. Veja que interessante, nós funcionamos assim. Só que a gente não está perdendo nada. A parte que a gente está perdendo está indo para uma parte inconsciente em nós. E também tem o interesse. Se a palestra está boa, a gente está atento. Se ela não está boa, começa a ficar meio esmaecida. A gente olha para o relógio, falta muito tempo para acabar. Né? Eu sempre brinco quando tem as casas espíritas que o relógio atrás e alguma pessoa se vira assim para olhar as horas, a gente já sabia, a palestra está horrível. Né? Que é o processo de que está perdendo o foco. Mas não estamos perdendo a coisa. Mesmo porque nós conseguimos colocar o foco numa coisa de cada vez. E tem todos uma série de focos que nós não estamos olhando, mas estão presentes. Se daqui um mês perguntar, se tu assistiu aquela palestra do Rogério, assisti, qual era a cor da blusa dele? Vocês não vão lembrar qual é a cor da blusa. Né? O que tinha atrás dele? Mal vão lembrar. Mas se nós fizermos uma hipnose, assim, não, ele tinha uma blusa cinza, atrás tinham livros, tinha estátuas, tinha uma janela que dava para outra parte da biblioteca. Então, tudo está sendo gravado, mas a minha zona consciente pega só o foco que me interessa. O resto fica no que se chama estrutura subliminar. Ou seja, está gravado lá dentro, vai agir no meu processo, mas eu não lembro e não tenho essa ideia. Eles fizeram um estudo muito interessante com o filme. O filme é assim, ele tem esses quadradinhos que se chama frames. Então, por exemplo, eu tiro uma foto aqui, tiro uma foto aqui, tiro uma foto aqui, tiro uma foto aqui, tiro uma foto aqui. Depois eu passo isso rápido. 60 vezes por segundo. 60 vezes por segundo. E dá a sensação do movimento. Esse é o processo da filmagem. Chega a ter filmes até com 120 frames por segundo. E eles fizeram um experimento muito interessante. Eles pegaram num desses quadradinhos, num quadradinho de 60 que passava por segundo, de vez em quando durante um filme, e botaram a propaganda de um refrigerante, que eu não vou fazer a propaganda do refrigerante aqui, mas ele aparecia assim, beba tal refri e coma pipoca. Era o que estava escrito ali. Né? E fizeram assim, na saída do cinema, era aqueles cinemas de bairro, do outro lado da rua botaram uma tendinha que vendia o refri e a pipoca. E fizeram assim, tinha momentos, dias, né, noites do filme, em que eles passavam esse filme
com essa imagenzinha. Mas imagina, 60 fotos por segundo. Ninguém lê isso. Ninguém lê. Mas o meu inconsciente lê. Olha que coisa impressionante isso. E o dia que eles passavam o filme normal, sem isso, as pessoas terminavam o filme, saíam do cinema, iam para casa, um que outro atravessava a rua para beber o refri ou comprar pipoca. No dia que eles passavam o filme, que aparecia uma vez a cada 60 segundos, de vez em quando no filme, essas imagens, as pessoas saíam do cinema e faziam fila na banca, hipnotizados pela mensagem. Isso passou a se chamar propaganda subliminar. O Canadá foi o primeiro país no mundo a proibir esse tipo de propaganda, depois os Estados Unidos, a Europa, hoje em dia é proibida no mundo todo, porque manipula realmente a pessoa trabalhando o inconsciente. Esse tipo de propaganda é proibida, mas ainda existe aquela propaganda, né, do iate maravilhoso, naquele lugar maravilhoso, e aquela bebida. Como a gente não vai conseguir nem o iate, nem o lugar maravilhoso, compra a bebida. A gente ainda cai um pouco nesse processo, né? Mas, enfim, trabalhando coisas que estão funcionando atrás de nós. Então, existe todo um mundo subliminar agindo dentro de nós. E isso é que é interessante. Alguns exemplos. Teve um caso clínico esse, de uma senhora que teve um problema em casa, desmaiou, entrou em coma, foi levada para o hospital e acordou 2 dias depois do coma e não sabia, acordou, não sabia onde é que estava, o que tinha acontecido, né? E aí eles tentaram fazer ela se lembrar, ela só se lembrava que estava em casa, não sabia o que tinha acontecido, e aí resolveram, hoje em dia está se trabalhando mais com isso, fazer uma hipnose no tratamento durante ela. Ela disse, sim, eu me lembro, eu caí, fui trazida para o hospital, eu entrei, me colocaram numa maca, tinha uma enfermeira assim, assim, o relógio estava marcando tal hora, e descreveu toda a cena e ela estava em coma. Vê que interessante isso. Aí eles acharam aquilo estranho, foram examinar e realmente aquela enfermeira tinha atendido ela, que ela descreveu, o relógio da entrada estava marcando exatamente aquele horário. Aqui a gente já pode até abrir para o espírito, a percepção do espírito. Mas vejam só, quanta coisa que ela não tinha memória consciente estava gravado dentro dela. Dando um exemplo em cima desse exemplo, vamos supor que ela tivesse sido colocada na maca e tivesse caído da maca e se machucado, feio assim. E aí eles colocariam de volta, tal, ela não se lembraria, podiam dizer para ela assim, isso foi em casa que tu caiu, tu te machucou, ela não ia se lembrar. Daria uns anos, ela ia ser levada para o hospital, talvez, né, nesse exemplo que eu estou criando aqui. Ela ia chegar no hospital e iam dizer para ela, tu quer ir na maca ou tu quer ir na cadeira de rodas? Ela vai dizer assim, na cadeira de rodas. Não quer ir na maca? Não, não sei por quê, na maca não. Quando a gente tem esse não sei por quê, é porque a gente tem alguma memória lá atrás que aquilo não foi bom. Quantas memórias dessa nós temos, desta vida e de vidas passadas? E isso é que é interessante, que atuam no nosso comportamento, nas nossas escolhas, na maneira como eu estou fazendo escolhas. Um outro exemplo, né? Aquela moça que está trabalhando no escritório dela, assim, né? Bem concentrada, daqui a pouquinho começa a dar uma tristeza, quase que uma falta de ar, ela fica abatida, com vontade de chorar, né? Ela não ouviu, mas o ouvido dela, o inconsciente ouviu aquele carro que passou lá fora, tocando aquela música, que era a música do noivo que abandonou ela no altar, né? E traz toda aquela tristeza que ela não resolveu dentro dela. E quantas músicas nós temos assim, que às vezes tocam e a gente não sabe por que vem aquela lembrança, vem aquela coisa em nós, né? E ativam memórias que estão dentro de nós. E a gente tem que estar atento a isso, começar a trabalhar. Por que essa mágoa? Por que essa tristeza? Por que esse estado nervoso? Esse é um exercício que a gente começa a fazer de autodescobrimento. O Jung narra um caso em que ele estava passeando com um colega da faculdade, em Zurique, numa zona rural, num ambiente rural,
E ele diz assim, engraçado, tá me vendo ideias, lembranças da minha infância, e não teria por que estar vendo lembranças tão fortes da minha infância agora. Vamos voltar para ver se eu vi alguma coisa no caminho. E aí eles voltaram um trecho longo quando eles passaram na frente de uma casa e ele sentiu o cheiro de patos. E ele se lembrou que o pai dele na infância criava patos. Ele, quando passou conversando, ele não notou, mas aquele cheiro entrou, ativou no inconsciente e ativou as memórias da infância dele. Então, quantas memórias são ativadas, conscientes ou não conscientes? Às vezes a gente sente assim, né? O perfume que a minha mãe usava e dá aquela emoção, assim, né? Essa é consciente, mas às vezes são inconscientes e mexem conosco. E às vezes a gente gosta de dizer assim, tem algum obsessor aqui. Às vezes não é, às vezes são só os nossos mecanismos internos sendo trabalhados. E quanto mais nós irmos nos conhecendo, mais nós vamos tendo autodomínio sobre nós mesmos. Porque o problema é quando nós estamos vivendo só de ego, só Rogerinho. Eu acho que eu sou Rogerinho e é o ser, o ter, né? Como Rogério, ou seja, zona consciente eu coloco como ego e construo o meu mundo no ter, no aparecer, né? Dentro desse processo do ego. E isso é muito comum, né? Não olhar para dentro e projetar tudo para fora. Olhar tudo para fora, eu tenho que conquistar, eu tenho que aparecer, eu tenho que mostrar, né? E a gente sofre com isso, né? Esse excesso de ego, que também no português vai se dizer egoísmo, né? O excesso de ego gera um monte de problemas para nós, né? Primeiro, que a pessoa fica fechada sobre si mesma, ela acha que ela tem que ser o centro das atenções. E vai sofrer, porque ninguém é o centro das atenções. Dentro da alquimia europeia, que vem lá da alquimia egípcia, talvez vocês já tenham visto alguma vez esse desenho, que é a cobra mordendo o rabo, o próprio rabo, que é um simbolismo alquímico chamado Uroboros, que significa ego imaturo. Quando a pessoa ainda está fechada sobre ela mesma, ela ainda não conseguiu se abrir para o universo. Para ela, tudo tem que girar em torno do próprio umbigo, como a gente diz. E ela sofre depois imensamente, porque ela acha que todo mundo tem que dar atenção a ela, todo mundo tem que servir a ela, todas as coisas têm que ocorrer para ela, porque ela ainda não conseguiu se abrir para o cosmos e servir ao cosmos, crescer e fazer crescer, que é o nosso caminho. O segundo aspecto daí, então, entra em estado de vítima. A culpa é do mundo. Muito linda a palestra, mas tu não conhece o meu marido. Tu não sabe o filho que eu tenho. Tu não sabe o governo. A culpa está sempre lá e nunca aqui. Quando, na verdade, toda a construção da nossa paz, da nossa harmonia, é aqui. Se o outro não consegue acompanhar, se o outro não consegue, ou se eu preciso ainda dessa convivência, a construção da minha paz é interna, não é culpa do mundo. É uma construção e é um aprendizado, não é culpa de ninguém, é um aprendizado nosso, né? Mas normalmente essa criatura acaba ficando doente. Então ela sofre de dores de cabeça, de desmaios, de pressão, né, que se chama as reações psicossomáticas, está sempre meio mal, também tentando um pouco chamar a atenção, e a culpa é do mundo, e a vida é difícil, né? Porque ela está centrada no Eguinho, no Rogerinho, na Maria, no Pedro, no Antônio. Quando nós não somos isso, nós somos uma coisa muito maior. E não devemos sofrer essa influência tão forte, sim trabalharmos isso como uma ferramenta maravilhosa. Porque se eu sou um ego, eu vou fazer uma ação no mundo. E o que vai acontecer? O mundo vai me responder de acordo com a ação que eu gero no mundo. A maneira como eu trato as pessoas vão me tratar. A maneira como eu ajo no trabalho, com os amigos, vai ser a maneira como eu vou receber de volta. E já deve ter acontecido com vocês essa experiência. Comigo aconteceu uma vez na Casa Espírita, no atendimento fraterno. Eu fui atender uma senhora já com uma certa idade, e ela entrou assim muito chorosa, muito reclamona, que os filhos não visitavam ela, que ela estava abandonada, que os filhos nunca apareciam, nem ligavam, né, para ela.
E, assim, num primeiro momento, a gente podia pensar assim, puxa, que filhos ingratos, né? Uma senhora idosa e filhos ingratos. Mas, felizmente, assim, a gente está sempre amparado no plano espiritual nesses momentos, deu para perceber, né, que o problema, na verdade, não eram os filhos, mas ela era terrível. Né? Ela era uma pessoa desagradável. E ela devia infernizar os filhos. E aí ninguém quer ficar ao lado de uma pessoa assim. E culpa os filhos não me visitam, mas tu gera esse processo. Né? Então, esse teu mecanismo está gerando esse processo, e às vezes tu nem nota, porque tu acha que tu é boazinha. Né? As tuas ações são de boazinha, mas o teu processo interno não é tão de boazinha, é de possessiva, é de, né, de sugar, de vampirizar. Porque isso é uma outra coisa também que a primeira vez que eu vi me marcou profundamente na Bíblia, como dizer assim, desculpem usar esse termo, indiana, tem o Mahabharata e tem o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita seria tipo o Novo Testamento, onde o Jesus dele seria tipo Krishna, né, que foi um enviado por Jesus. E Krishna está falando com o seu discípulo Arjuna, ensinando Arjuna sobre a ação. Ele diz assim, a nossa ação não tem nenhum valor. Isso, quando eu li assim, eu me assustei. Né? A nossa ação não tem valor. Eu posso até matar alguém, que isso não tem valor frente ao universo. Eu fiquei assim, né? Aí que eu fui estudar a continuidade da lição. Né? Por quê? Porque o que vale não é a nossa ação, e sim a nossa intenção. É ela que joga no universo, e é isso que o universo nos devolve. Então, eu posso estar, por exemplo, nesse exemplo, que eu posso até matar alguém, que é um exemplo forte, né? Eu posso estar passeando num lugar de penhasco, como aquela imagem que eu coloquei, com amigos, e um dos amigos escorrega e fica preso no penhasco, quase caindo lá embaixo, assim. E eu, com a maior boa intenção, corro para ajudar ele e já tropeço, que eu sou um atrapalhado, e caio por cima dele, e é aí mesmo que ele cai e morre. Foi minha queda em cima dele que matou ele, eu que matei ele. Mas a minha intenção era salvar ele. Vê que interessante isso. Eu brinco quando eu dou esse exemplo, porque acho que depois ele vem numa mesa mediúnica e diz assim, tá, da próxima vez tu não tenta me salvar, deixa que eu saio, né? Mas isso é interessante, né? Qual é a minha intenção? Qual é a minha intenção? Isso a gente tem que pensar assim, qual é a minha intenção quando eu venho na casa espírita? Né? É uma barganha, eu venho porque daí eu seja protegido, eu venho porque eu quero amar, quero crescer. Qual é a minha intenção? Porque a minha intenção normalmente não vem do ego. Ela vem de dentro de mim, de áreas até que eu desconheço. E é essa que eu tenho que estar atento. Né? Tanto de um inconsciente presente, como de um inconsciente passado. Eu tenho uma experiência muito interessante, eu já narrei algumas vezes, talvez alguns de vocês conheçam. Eu estava uma vez com uma... Eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, estava com uma parente e vinha umas caixas de sucrilhos, que se chamava, né? Atrás da caixa de cereais, uns desenhozinhos para a criança recortar e colar, montar bichinhos, montar barquinhos. Eu adorava aquilo. E veio na caixa de cereal, na casa dessa minha parente, eu me lembro bem, era um camelo. E ela me deu, olha, Rogério, quer fazer? Eu com 5 anos de idade, imagina. Fui lá com a tesourinha, eu adorava isso, tesourinha e cola. Passei a tarde, tinha que ficar segurando. Passei a tarde fazendo o camelo, ficou lindo aquilo, imagina, né? E aí eu corri para ela para mostrar. Disse, olha que eu fiz, né? Quando ela olhou, ela disse assim, mas se eu soubesse que tu ia fazer essa porcaria, eu não tinha te dado. Por sorte, eu tive sempre um amparo muito grande dos amigos espirituais. O meu amigo espiritual acho que assoprou na hora, porque eu pensei assim, mas nunca se diria uma coisa dessa para uma criança.
Olha que legal até, né? Só pode ser os espíritos dando uma ideia dessa, porque eu não merecia o trauma dessa situação, né? Eu merecia o aprendizado, que foi um aprendizado que ficou para mim assim, a maneira como a gente fala com as pessoas. Mas depois eu compreendi que ela era uma pessoa dura, rígida, e a mãe dela era uma pessoa rígida também. Então ela não fez por mal. Ela já recebeu aquela rigidez da mãe dela e passou para mim. Então, quantas coisas a gente faz sem querer e que a gente tem que estar atento dessa e de outras vidas. Por isso o chamado autodescobrimento. Esse exercício de se conhecer. Se nós estamos passando dificuldades maiores, a gente pode procurar uma terapia acadêmica, até procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Se é no meu dia a dia, eu devo procurar a terapia espírita, né? O apoio fraterno, né? Conversar, o evangelho no lar, que é o momento em que a gente se abre, principalmente no lar, é o momento de a gente colocar o nosso mundo interior, um máximo de amor para trabalhar junto com os outros, o estudo da doutrina, enfim, são estruturas que vão construindo o meu autodescobrimento. A reflexão, né? Eu adoro aquela passagem de Santo Agostinho que ele dizia que todas as noites ele pensava como é que tinha sido o dia dele. E depois eu lendo, eu descobri como é que ele fazia. Ele levava pedrinhas brancas e pedrinhas pretas. Então, antes de deitar, ele passava todo o dia dele. Aquela hora eu falei isso, foi legal ou não foi legal? Ah, não foi legal. Ele largava uma pedrinha preta. Ah, aquela hora eu ajudei o fulano. Ah, foi legal. Ele largava uma pedrinha branca. Ah, aquela hora eu me irritei. Não foi legal. Ele largava uma pedrinha preta. E ele coloca assim que no início o montinho preto era bem maior que o montinho branco. Mas ele foi compreendendo e se conhecendo. E esse processo foi se equilibrando. A gente não vai terminar com um montinho preto, porque nós sempre vamos ter coisas a conquistar. Mas nós vamos nos autodescobrindo e nos tornando cada vez melhor. Na reflexão, antes de deitar. Por que eu fiquei nervoso? Por que eu fiquei eufórico? Por que eu fiquei triste? Ah, foi aquela experiência. Ah, foi aquela notícia. E eu começo a compreender esse tipo de notícia, então, né, eu sou avarento, eu sou nervoso, enfim, a gente vai se conhecendo. A meditação e a oração, porque uma sem a outra é capenga, né? A meditação e a oração, ela nos levam a um momento em que a gente realmente abre o coração e tenta entender as nossas ansiedades, faz essa conversa conosco mesmo, né? Para nos conhecermos e descortinarmos a nossa realidade interna. Porque o processo que vem lá de dentro, que é a minha realidade interna, é o que vai gerar a realidade que me cerca. Então, se eu digo assim, a vida é horrível, é porque eu tenho coisas para trabalhar dentro de mim. Porque uma outra pessoa ao meu lado diz assim, a vida é linda, é maravilhosa. Por que essa diferença? Porque eu estou com áreas a serem trabalhadas que eu preciso mexer. E à medida que eu vou mexendo nesse processo, é lindo esse mecanismo. Realmente, a vida vai se modificando. Aquelas pessoas desagradáveis começam a não gostar mais da gente. Desculpe até falar assim, mas se afastam. E pessoas agradáveis se aproximam. Começa a nossa vida a tornar um outro colorido, um outro ritmo. E nós passamos a nos afinizar, a atrair a alegria, o bem-estar, a simplicidade, o amor, que é o que todos nós buscamos. Então, nós temos que nos entregar a esse eu maior. Se eu sou um espírito, estou momentaneamente com o Rogerinho, esse Rogerinho tem que conversar com esse eu que eu sou. Tá? Isso a gente faz como? Ouvindo a consciência. Faço ou não faço? Como ou não como? Bebo ou não bebo? Vou ou não vou? Né? A gente vai fazendo esse pequeno diálogo conosco mesmo. E nesse diálogo nós vamos começar a ouvir a voz dos nossos amigos espirituais. Porque é aí na consciência, na beleza da consciência que nós vamos receber
as intuições. Vamos sentir a presença do nosso amorzão, Jesus, nos estimulando, nos incentivando e, acima de tudo, vamos perceber Deus, amor, dentro de nós. E o nosso processo vai ser outro. Vejam assim, eu como Rogerinho, aí a gente consegue compreender isso. Eu, de mim mesmo, nada posso, dizia Paulo, né? Porque como Rogerinho, sou um panaquinho, mas tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu amplio os meus potenciais, as minhas antenas, o meu coração, a minha mente, e me ligo aos amores do infinito. E a minha vida passa a ser um trabalho com amor, não aquela coisa assim, eu sou fofoqueiro, eu sou nervoso, mas não, a gente começa a fazer um diálogo com amor, fofoqueirinho, cala a boca, nervosinho, te acalma, gulosinho, não come tanto. A gente começa a fazer um eixo de equilíbrio com amor dentro de nós. Porque qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus é amar a vida, com toda a intensidade, agradecer a Deus pela bênção que nos cerca. E amar a si mesmo, porque é nos amando, dando aquele tempinho para nós, que nós vamos poder amar o próximo como a nós mesmos. E para terminar essa mensagem de Emmanuel, que nos coloca, regozijai-vos. E quando eu li regozijo, eu fui atrás no dicionário. O que é regozijo? Satisfação intensa, gozo intenso. Então, alegrai-vos profundamente no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E aí Emmanuel nos diz, com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto primário à razão, da força da grosseria ao direito, do egoísmo à fraternidade, da monstruosidade à beleza quando estamos com Jesus, do vício à virtude, da aflição ao contentamento, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao Divino Amigo. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos também. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Então, Pai querido, obrigado por esses momentos em que nos convidastes mais uma vez ao descortinar de nós mesmos para a nossa felicidade, que está destinado a todos nós, teus filhos. Que teu amor nesse momento possa se derramar sobre todos que trazem uma lágrima no coração, passando difíceis processos de separação, seja pelos caminhos do desencarne, pelos caminhos do afastamento, processos de saúde, de ódio, de mágoa, de remorso. Quantas dores, Senhor, mergulhamos quando nos afastamos de Ti. Que a Tua luz, que numa faísca nos penetra e muda todo o nosso pensar, possa atingir toda a nossa humanidade, todo o nosso planetinha azul, para que desabrochemos para Ti. Mais uma vez, obrigado a esses queridos amigos espirituais que nos assessoraram com tanto carinho nesse trabalho. E mais uma vez, obrigado, Senhor. Que assim seja.
Muito obrigado a todos também. Então, fiquem com Deus.